Hebreus 10, eu quero ler a partir do 35. Diz assim a palavra do Senhor: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Repita isso comigo: necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que tem de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Senhor, eu quero mais uma vez nessa manhã entregar, Senhor, esse momento, essa palavra, Senhor, esse estudo em Tuas mãos. Ó Pai, o desejo do meu coração é que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Ó Pai, que nós saímos daqui, Senhor, com uma revelação espiritual da Tua parte. Que o Teu Espírito Santo transforme, Senhor, esse discurso, Senhor, essas falas em vida no nosso coração. Em nome de Jesus, nós Te convidamos para ficar aqui, ó Pai, para ficar conosco. Pai, que ao findar essa palavra, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam somente Teus. Fica conosco, em nome de Jesus, é o que eu Te peço. Amém. Algumas coisas, duas coisas basicamente, me chamaram a atenção nesse texto. E como eu comentei com os irmãos, eu não havia dado tanta atenção a isso nas outras vezes que eu tinha lido. A primeira delas, muito obrigado. A primeira delas é a fé. Porque o escritor de Hebreus vai falar, do versículo 35 ao 39, ele usa a palavra fé 3 vezes. E eu parei para pensar nisso, eu não tinha olhado para isso de uma forma tão minuciosa. No versículo 35 ele vai dizer: não abandoneis a vossa confiança. E confiança nesse contexto a gente pode entender comparado à fé. Ele está falando: não abandonem a vossa fé. No 38 ele diz que o meu justo viverá pela fé. Ele está dizendo que o padrão de vida que nós vamos ter, a forma como nós vamos caminhar é pela fé. E no 39, o que me chama ainda mais atenção é que quando ele fala daquelas pessoas que retrocederam, daquelas pessoas que pararam no meio do caminho, e ele fala: nós, pelo contrário, a gente é diferente. O que nós temos de diferente? Temos fé e somos salvos. O que ele está falando é a nossa diferença, a principal coisa que vai nos fazer não parar no meio do caminho, que vai nos fazer não desistir, que vai nos fazer resistir, é a fé que nós temos. E eu parei para pensar um pouco nisso, e a palavra do Senhor ela é muito clara no que se refere a isso. É muito claro no que se refere à fé que nós precisamos ter e desenvolver para que a gente não pare no meio do caminho. E você vai entender essa manhã que não faz sentido esse congresso, não faz sentido esse tema, não faz sentido nós cantarmos, ministrarmos e pregarmos sobre resistência sem colocar no meio disso tudo a questão da fé. 1 de João, capítulo 5, versículo 4, ele diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele está dizendo: você nasceu de Deus, você venceu o mundo, aquela vitória que vence o mundo é a sua fé, é a minha fé, é a nossa fé. Não é possível sem isso que nós vençamos o mundo. O texto que fala que o meu justo viverá pela fé em Hebreus, ele é uma alusão a uma passagem lá do Antigo Testamento. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o profeta fala: o meu justo viverá pela fé. Irmãos, isso é tão importante, é tão sério, que aparece em outros 3 textos no Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11. O mesmo texto: o meu justo viverá pela fé. O que me faz entender, irmão, que isso realmente deve ser uma coisa muito importante. É uma coisa muito séria. Se você é um justo nessa manhã, se você é um discípulo do Senhor, se você é alguém que escolheu servi-lo, você vai viver pela fé. Esse é o seu padrão de vida, é aquilo que você vai levar na sua caminhada com Deus, é exatamente a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ainda tem aquela célebre expressão que você conhece, eu vou falar se é completa: sem fé é impossível. Vocês estão comigo, glórias a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não fala é difícil, ele não fala sem fé é complicado, sem fé vai ficar apertado, ele fala é impossível. Eu preciso que vocês tenham fé, é essencial que vocês tenham fé para que vocês agradem ao Senhor. E aí, outra coisa linda que também me chamou a atenção, eu não sei se os irmãos sabem, mas os escritos antigos, eles não tinham essa divisão de capítulo e versículo. Era tudo uma coisa só. Isso foi feito depois de um tempo, que exatamente para ajudar a gente a estudar a palavra. Para a gente poder falar aqui, capítulo 11, versículo 6, e você se encontrar. Imagina, irmão, abre aí na página 829 da Bíblia, à esquerda, lá em cima, não ia ter como você identificar. Aí dividiram assim:
Então, tem alguns textos, eu tenho muito essa mania de terminar de ler um capítulo da Bíblia e ler o versículo anterior do próximo capítulo, porque às vezes tem tudo a ver e a gente para ali e quebra o raciocínio. E muitos estudiosos concordam, e eu também concordo, que na verdade esse final do capítulo 10 é uma introdução ao capítulo 11 que vem depois. Porque no final do capítulo 10 ele fala tanto sobre fé, e o que ele diz no começo do capítulo 11? Exatamente, ele dá aquela definição da Bíblia sobre fé. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. Esse capítulo também é conhecido como aquele capítulo dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E logo no primeiro versículo ele fala, pela fé os antigos tiveram bom testemunho. Então ele vai começar um assunto sobre fé, ele vai começar a falar uma coisa tão importante, e é por isso que nós precisamos entender a importância disso na nossa caminhada, para que a gente resista. Quem está entendendo diz amém. A fé é muito importante. O justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé que aqueles dinossauros, aquelas feras do Antigo Testamento, só gente cheia da unção de Deus alcançaram aquilo que alcançaram. A fé é uma coisa que a gente precisa ter no começo e levar com a gente até o final, isso é muito claro. E é aí que entra a segunda coisa que me chamou a atenção, e eu queria que você virasse para o lado e dissesse o tema que o Senhor me deu para essa manhã. Diz assim para a pessoa, perseverança, uma necessidade. No versículo 36, o escritor dos Hebreus vai dizer, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Isso me chamou muita atenção, irmãos, porque você sabe o que é necessidade. Necessidade não é uma vontade muito grande, não é querer. Necessidade é algo realmente, estritamente necessário. É algo que nós precisamos, senão não tem como. Se eu digo para você, eu tenho necessidade de beber água, eu não estou dizendo, estou com sede, quero beber, para mim é legal beber, eu estou dizendo, sem água é impossível. A gente sabe que nós temos uma necessidade física, todo ser humano tem de beber água, senão a gente não vive. Eu tenho necessidade de me alimentar, não é que eu gosto de comer vez ou outra, é bom demais, não, estou dizendo, se eu não comer, não tem como continuar. E aí o escritor dos Hebreus vira para mim e para você e fala, tendes necessidade de perseverança. Repita comigo, tendes necessidade de? E aí eu comecei a falar, então o negócio é importante mesmo. Então essa perseverança é algo que eu preciso olhar mais a fundo. E aí a gente pode pegar esse texto e falar rapidamente aqui, você precisa perseverar, mas o Senhor me fez fazer algo diferente. Ele me fez ir para a palavra e tentar entender o que verdadeiramente era perseverança. Tentar entender o que a palavra fala sobre isso, o que a palavra fala sobre esse padrão e se eu tenho buscado viver isso. A gente entende, e é sobre isso que eu vim falar com você nessa manhã, que mesmo a fé sendo isso tão essencial, o que a gente precisa entender é que ela tem que estar aliada à perseverança. Ela tem que estar aliada a algo que vai fazer com que a gente lá no final ainda esteja com a fé que nós temos hoje. A gente não tenha abandonado a nossa fé. A fé não é algo vitalício, inalterado, que você levanta as mãos para o Senhor, diz, Senhor, eu o aceito, creio em Ti, e já está tudo certo. Sem a perseverança, a gente pode parar no meio do caminho. Quem está entendendo diz amém. O que Paulo diz? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No final de tudo ele fala, eu combati, eu completei, mas a minha fé continua comigo, eu perseverei, eu guardei ela aqui comigo. Muitas pessoas podem dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas a fé ficou lá atrás. Aí não adianta. E é por isso que Paulo dá esse padrão, a fé tem que estar comigo, a fé tem que continuar. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Hebreus, não é Hebreus não, desculpe irmãos. Botei um texto aqui, não tem referência, diz o seguinte, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O texto vai dizer que nós temos de fato sendo participantes, se aquela confiança que nós tivemos desde o começo ainda continuar com a gente conseguir guardar essa confiança. E aí tem alguns textos que eu separei aqui e que vão mostrar para a gente a importância dessa coisa da perseverança. Mateus 24:13, o que o Senhor Jesus diz? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Irmão, qual é a condição que Jesus vai dar para aquele que vai ser salvo no fim? Perseverar. Ele não fala aquele que frequentar a igreja, aquele que cantar no congresso, aquele que pegar no microfone e pregar, aquele que se dizer que... Não, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmão, esse negócio de perseverança é um pouco sério.
Lucas 21:19, ele vai dizer ainda, é na vossa perseverança que vocês vão ganhar a alma de vocês, que ganharei as vossas almas. Quer ganhar a sua alma, quer morar na eternidade contigo? Persevere. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele escreve ao Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 12, ele diz, se perseveramos, também com ele reinaremos, se negarmos, ele por sua vez nos negará. Irmãos, essa coisa da perseverança é um negócio muito sério, precisa tocar a gente, você precisa entender um pouco mais a fundo o que é isso. Eu estou pregando para pessoas que já começaram a caminhada, estou pregando para pessoas que ainda não desistiram, em nome de Jesus não vão desistir, mas que hoje vão sair daqui com uma visão de perseverança e que, irmão, se o diabo quiser te derrubar, vai ser ainda mais difícil, porque nós sairemos daqui perseverantes, nós sairemos daqui ainda mais determinados para completar essa caminhada. Aí eu comecei a enxergar umas coisas na palavra do Senhor que eu não tinha enxergado ainda. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fala daquela parábola do semeador, ele fala que aquele homem saiu a semear, e ele fala de diferentes lugares onde aquela semente caiu. Uma caiu nas pedras, não criou raiz, cresceu rápido, veio o sol e a secou. Outra caiu no caminho e os pássaros comeram. Umas outras caíram nos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. E teve uma que caiu em terra boa. Aí logo depois o discípulo fala, Senhor, explica pra gente que a gente não entendeu isso não. Ele começa a explicar a parábola. Quando ele vai explicar em Lucas 8, ele começa a dizer o que significa cada terra, mas aí ele chega na terra que é a terra boa, que é aquela terra frutífera. Ele fala algo que eu nunca tinha enxergado, que eu não tinha lido isso. Porque Jesus vai explicar, olha só, aquela terra que caiu em terra boa, vocês lembram que eu contei isso para vocês? Então, essa terra que caiu em terra boa é a terra que caiu num coração reto, num coração que aceitou a palavra. E essas pessoas que receberam essa palavra frutificam a 100 por 1 com perseverança. A palavra que Jesus usa é frutificam com perseverança. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que ele está dizendo é que mesmo aquela pessoa que tem um coração que recebeu a semente, caiu em terra boa, você ouviu a palavra, levantou a mão para Jesus, você só consegue frutificar com perseverança. O que é frutificar, irmão? Apresentar os resultados que o Senhor espera que a gente apresente. A Bíblia vai dizer que Ele é a videira e nós somos os ramos e que nós frutificamos como Ele frutifica, que os nossos frutos são semelhantes aos deles, as nossas atitudes são semelhantes a dele. E quando a gente frutifica com perseverança. Você recebeu a palavra, ela entrou no seu coração, a semente está com você, mas você só vai frutificar 100 por 1, você só vai conseguir levar isso para frente, continuar, quando você fizer isso com perseverança. Quem está entendendo diz amém. A palavra que é usada no Novo Testamento para perseverança, ela é hupomônia. O Bruno fala para mim que eu tenho que parar com isso, que tenho que parar de falar que é grego, essas coisas, mas é importante, irmão. A palavra perseverança é hupomone e significa, dentre outras coisas, estabilidade. Significa constância, mas significa umas outras coisas mais difíceis também. Estabilidade, constância, continuidade, mas significa a característica, o caráter daquele que não se desvia, que não cede, mesmo diante das mais dificuldades, das maiores dificuldades, das maiores provações. Então está falando não só daquela pessoa que é constante, não só daquela pessoa que não para, que não desiste, mas daquela pessoa que mesmo diante das maiores provações e dificuldades não desiste. Porque é simples, irmão, quando a gente começa uma vida no Evangelho, que o Senhor, pela graça, vai nos abençoando, e a gente fala, eu sou perseverante, eu estou aqui ainda, sendo que quando vem o primeiro problema, aí dá ruim, e isso não é a característica de quem é perseverante. Quem é perseverante encara os maiores problemas, e eu vejo aqui pessoas perseverantes que têm problema, mas que estão aqui nessa manhã adorando esse Deus, que acordaram cedo, venceram o sono, em nome de Jesus. Você já é um perseverante e vai sair daqui ainda mais perseverante. Uma pesquisa realizada há alguns anos aqui no Brasil, irmãos, uma estatística, ela deu uns números que são legais, que nos deixam felizes, alegres. Aproximadamente foi calculado que no Brasil nós temos atualmente, essa pesquisa é um pouco antiga, então pode ter mudado, 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de pessoas adorando e servindo a Deus. Isso é muito lindo, 40 milhões. A gente precisa se alegrar com esse número, com essa estatística. Mas essa mesma estatística disse que para cada pessoa evangélica tem uma pessoa desviada. E se nós podemos nos alegrar com o número de pessoas que estão na igreja que são evangélicas, nós temos sim que chorar e nos entristecer pelas 40 milhões que estão desviadas. E aí a gente começa a parar para pensar, o que está acontecendo? Por que essas pessoas têm parado no meio do caminho? O que leva uma pessoa a decidir começar essa caminhada e não terminar? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu separei algumas coisas para
para falar com você, algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que faz com que pessoas comecem essa caminhada e não terminem. E nós vamos entender isso, tanto para que isso não aconteça nas nossas vidas, como para que nós tenhamos os nossos olhos abertos para ajudar aqueles que estão lá fora, amém? A juventude está cantando um hino aqui nesse congresso que diz que eu ergo a minha voz, emito som de guerra, eu vou para a rua, eu busco aquele que está precisando, aquele que está desviado, e é uma responsabilidade de cada um de nós aqui nessa manhã e nessa nossa caminhada com Deus. Porque se a gente entende que Deus quer que todos se salvem, mas nem todos estão se salvando, existe alguma coisa no meio disso aí. A vontade de um Deus que quer salvar a todas as pessoas e pessoas morrendo sem a salvação. Algo tem acontecido no trajeto, no processo, que tem atrapalhado tudo isso. A gente vai falar sobre algumas coisas. A primeira delas, vira para a pessoa que está do seu lado, para você não dormir, para ela não dormir, fala assim, as provações. Não, irmão, ela não entendeu, provações. Fala as provações. Irmão, sem dúvida nenhuma, algo que tem feito pessoas desistirem no meio do caminho são as provações e são as dificuldades. E aí dentro desse tópico, eu observo pelo menos duas coisas. Eu observo duas vertentes dessas provações, desses problemas. A primeira coisa, eu costumo e quero chamar de sua responsabilidade, de você que está aqui nessa manhã. Porque eu tenho, infelizmente, observado, irmãos, que algumas pessoas, aqui a grande maioria eu creio que não, mas muitas pessoas têm tentado pregar e pintar um evangelho bonito demais. Um evangelho onde você vai ter os seus problemas resolvidos, não vai ter dificuldades. E quando a gente faz isso, a gente está mais atrapalhando as pessoas do que ajudando. Eu vou virar para você e falar que entra nessa vida que vai dar tudo certo, vai ser tudo legal. Daqui a pouco a pessoa, mentiram para mim, parei, não quero mais correr isso. E a gente tem responsabilidade de pregar o evangelho verdadeiro. Não é virar para alguém e falar, do jeito que você está, você vai para o inferno agora, já era. Não é isso, irmão. Mas não é só falar, você está doente, Deus te cura, está tudo certo, beleza, vem para cá, vem porque a festa é sua, vem para a rua. Não é assim que funciona. Quando Paulo está diante do governador Félix, olha isso, irmão, Paulo está preso. E ele vai falar diante de Félix. E no meio do Paulo era um cara, que pentecostal, Paulo era pentecostal demais. E ele falando para, ele está oferecendo a sua defesa, ele está se defendendo perante o julgamento, mas Paulo aproveita aquela oportunidade, ele está com a palavra, todo mundo está ouvindo, ele fala, eu vou pregar o evangelho nesta noite, neste julgamento. Paulo começa a falar para a festa, a Bíblia fala que ele fala sobre juízo vindouro, justiça de Deus e domínio próprio. A Bíblia fala que Félix, aterrorizado, fala, para Paulo, para com isso que você está fazendo, eu não quero mais ouvir sobre isso. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo decidiu contar para a festa a verdade do evangelho. Paulo, sem dúvida, falou sobre a alegria, a felicidade que estava em seu coração, mas chega um momento que ele fala, olha só, o reino de Deus e esse evangelho também tem juízo vindouro. Um dia um rei vai voltar e vai cobrar de você os seus comportamentos. Um dia um rei vai voltar e vai falar assim para você, eu te dei talentos, o que você fez com ele? Eu te dei algo para você cuidar, como você fez? Um dia vai ter pessoas na direita e na esquerda, uns vão ser condenados e outros vão entrar na salvação. Ele fala, Festo, também vou falar contigo sobre domínio próprio. Você não faz o que você quer, nesse evangelho o Senhor é quem manda, você precisa ser submisso a Ele. Eu vou falar sobre justiça de Deus com você, velho. Você precisa ser justo, os seus passos. Meu Deus do céu, para com isso, Paulo. Sabe por quê? Porque nós precisamos sim apresentar um evangelho completo às pessoas, para que as pessoas não entrem nesse evangelho, não entrem nessa caminhada achando que vai ser tudo tranquilo, que é uma corrida trotezinho, sem obstáculo. Pelo contrário, irmão, é a corrida que mais tem obstáculo, é essa que a gente decidiu correr, é essa que a gente decidiu continuar. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, o que o Senhor Jesus diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Ele fala, vem vocês que estão precisando de uma ajuda. Está cansado, está oprimido, pode vir que eu vou aliviar vocês. E a gente costuma parar só nessa parte do texto, que é o versículo 28. Não, você está cansado, oprimido, eu tenho um Deus para te apresentar, toma aqui, Ele vai resolver o seu problema. E a gente vê que isso não é errado, irmão, não é pecado. Você pode entrar por essas portas precisando do Senhor, estando oprimido, estando cansado, porque Ele diz, podem vir a mim. Mas aí você lê o versículo 29, ele fala, tomai o meu jugo sobre si, porque o meu jugo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu trarei descanso e cura para a sua alma. O que ele está querendo dizer? Eu não quero dar descanso só para o teu corpo físico, só para o teu problema, eu quero dar descanso para a tua alma. Quando ele fala, aprendei de mim, tomai meu jugo, o que é o jugo? Jugo era aquela coisa que colocava nos touros, assim, nos bois, para que eles andassem juntinhos, era um negócio que botava no pescoço do boi. Jesus está dizendo, eu quero uma vida contigo, uma intimidade com você. Eu não quero só te curar, eu não quero só resolver o teu problema. Tomai sobre mim, sobre ti o meu jugo. É leve, eu sou manso, eu sou humilde, aprendei de mim. E eu vou dar descanso para a sua alma. Irmão, não sei você, mas eu não quero só
descanso e cura de um problema físico, ou de um problema na minha vida, ou de um desemprego. Eu quero que o Senhor dê descanso para a minha alma, Senhor. Irmão, porque tudo aquilo que a gente vive aqui é passageiro, mas naquele grande dia teremos paz eterna, felicidade eterna, na casa do Senhor. Quem está entendendo diz amém. A gente observa isso na própria atitude de Jesus. Quando ele pregava, ele não ficava, irmão, contando para os irmãos só que era o céu, que ele tinha preparado um lugar. E aquela parte que ele vira na Bíblia e fala assim: se alguém não aborrecer seu pai e sua mãe, se não aborrecer sua vida, se alguém não levar a sua cruz após a minha, esse não pode ser meu discípulo. O que ele está falando? Você quer entrar? Quer começar a corrida? Aborrece seu pai e sua mãe. Aborrece sua própria vida e toma sobre si a sua cruz. Eu tenho certeza que aí você vai conseguir ser meu discípulo. O Senhor Jesus nunca quis, por exemplo, quando fazia um milagre sobre a vida de alguém, falar: olha só, eu vim na sua vida só para fazer um milagre, agora você pode levantar porque está tudo tranquilo. Não. O Senhor Jesus curava alguém e dizia: toma o teu leito, se era algum coxo, toma o teu leito, anda. O que ele está dizendo? Acabou, aquilo que era o motivo da tua vergonha, o motivo da tua dor, o motivo daquilo que te deixava para baixo, toma isso e sai carregando para as pessoas verem que a tua vida está transformada. Ele curava alguém e dizia: vai por aí mostrando e testemunhando aquilo que eu fiz na tua vida. Ele curava alguém e dizia: você vai me seguir agora. Nunca era uma cura sem propósito. Nunca era uma cura: olha só, eu passei por aqui, você não precisa me seguir não, a tua bênção está dada. Não, eu passei por aqui, eu fiz o que você queria, eu curei aquilo que estava te afligindo, aquilo que estava te deixando cansado, mas eu também quero dar descanso para a tua alma, eu quero transformar a tua vida. Quando aqueles 4 homens chegam com aquele homem lá, que descem ele pelo telhado, o que Jesus fala? Imagina, irmão, um homem sem andar, aquele sacrifício para botar ele lá no meio. Jesus vira para ele e fala o quê? Perdoados estão os teus pecados. Que é isso, Mateus? O homem era coxo, queria andar. Jesus fala: mais importante do que isso, eu quero perdoar os teus pecados. Porque antes de você ser enfermo, você é um pecador e eu preciso transformar a sua vida. Nós precisamos entender nessa manhã, querido, que a gente vai apresentar o evangelho para pessoas, não só que têm problemas, não só que precisam de uma ajuda, mas que também vão precisar do Senhor de cura para a alma, perdão dos pecados. E a gente precisa apresentar esse evangelho completo para as pessoas, amém? Continuar, irmão. Eu não vou demorar muito mais. Mas a gente também não pode ignorar, claro, a responsabilidade das pessoas. Eu falei daqui de uma responsabilidade nossa, minha e sua, da igreja, apresentar o evangelho completo às pessoas. Apresentar o que é a caminhada que eu e você corremos. Que não é uma coisa simples, bonita, sem problema, sem dificuldade. Quando Jesus fala em João 16:33, no mundo tereis aflições, ele não fala talvez vocês terão, pode ser que tenham. Ele está dizendo: se você for para a rua trabalhar, você vai ter aflição. Se você ficar trancado dentro de casa, com medo de ter aflição, você vai ter aflição também, eu te garanto isso. É esse evangelho que nós precisamos apresentar às pessoas. Mas a gente não vai tirar a responsabilidade também daquelas pessoas. Das pessoas que passam por uma provação, passam por uma tribulação e desistem no meio do caminho. Assim como nós precisamos apresentar que existem tribulações e provações, as pessoas também precisam entender isso e precisam se conscientizar. O Senhor Jesus certa vez falou algo que eu acho lindo, lindo. Porque eu acho que algumas pessoas começam essa caminhada. Algumas pessoas começam essa vida com Deus sem antes ver exatamente aquilo que vai acontecer com elas, aquilo que vão ter que abrir mão. Isso é um problema para essas pessoas. Jesus virou e falou assim: quem não querendo construir uma torre, antes senta, calcula se tem a despesa necessária, se tem o valor para terminar de construir a torre e não ser envergonhado. O que ele está dizendo? Quem antes de começar a fazer alguma coisa não percebe se tem condições de terminar, de chegar até o final. E as pessoas não têm calculado aquilo que precisam fazer para terminar a caminhada com Cristo. A gente simplesmente entra no evangelho, levanta a mão para Jesus, mas não calcula se a gente está disposto a pagar o preço que tem no caminho. E as pessoas precisam fazer isso, sabendo que tem tribulação, sabendo que tem provação, sabendo que tem morte no meio disso, que tem doença, que o Senhor não promete uma saúde intocável. Nós precisamos fazer isso. Eu recentemente falei com os jovens aqui da igreja, congresso de 2015, irmão, a gente ia cantar uma música aqui, que eu parei e sentei para calcular se eu estava pronto para participar desse congresso. Se eu estava pronto para cantar, porque era uma letra muito forte e eu parei e falei: eu não sei se eu estou pronto para subir aqui, ministrar e falar isso para a igreja. Glórias a Deus que o Senhor me mostrou que eu estava pronto, essa música marcou minha vida até hoje. Mas tem uma coisa, irmãos, que a gente sempre comenta aqui, os jovens estão de prova disso. A gente sempre fala sobre jovens que logo após o congresso sumiram da igreja, ou jovens que no ano seguinte não estão contando no coral. Irmãos, a resposta é muito simples: não calcularam o preço que ia ser participar desse congresso. Porque a gente acha que é muito bonito estar aqui na frente cantando. Irmão, não é uma apresentação, a gente está ministrando sobre pessoas. Isso é muito sério, cada frase que eu falo precisa ser verdade naquilo que eu estou vivendo. E quando eu não decido prestar atenção nisso, quando eu não calculo, eu venho aqui, participo, e no dia seguinte o diabo me dá uma rasteira, eu vou embora.
Porque, irmãos, a gente tem um inimigo da nossa alma, que ele é nosso inimigo sem a gente ter feito nada. É aquele cara que nem trocou uma ideia com a gente, já te odeia. Ele já quer destruir a gente. Agora, quando a gente faz uma coisa assim, que a gente está fazendo aqui, abrindo um evento como esse, para receber pessoas não crentes, ministrando resistência, orando ao Senhor, lutando contra as potestades, irmão, ele volta assim depois. Ele se sente ofendido e volta. E o que nós precisamos fazer é estar pronto. Irmão, eu estou calculando o custo desse congresso há muito tempo. Eu já estou até pensando, quando ele vier segunda-feira, eu vou estar com as 20 espadas na cintura, que não vai dar para ele não. Você precisa entender isso essa manhã também, amém? Ministério, a mesma coisa, irmão. Ouço do meu ministério desde o ventre da minha mãe, desde a barriga, o que eu preciso fazer. Mas, irmão, o ministério não é pegar o microfone aqui e começar a pregar e falar, isso é muito sério. A gente precisa calcular o que vai dar lá no começo, porque senão é mais prejudicial do que benéfico estar aqui falando. E há um tempo atrás eu precisei fazer isso. Começou a surgir umas oportunidadezinhas assim, Mateus, você fala legal, fala ali. Falei, estou começando o meu chamado. Mas um dia eu parei, olha só, eu não quero qualquer chamado. Então meu chamado vai ter que envolver santidade, separação. Eu não quero pecar, eu não quero errar, eu não quero desagradar o meu Deus. É exatamente esse cálculo que nós precisamos fazer. E é isso que vai fazer o teu ministério avançar, vai fazer o teu ministério continuar. Quando você parar e falar, é isso que eu quero, é isso que eu vou abrir mão, é isso que eu vou viver. Quem está entendendo diz amém. E aí, irmãos, quando a gente, além de entender esse cálculo que a gente precisa fazer, tem uma coisa, irmão, que eu acho linda na palavra do Senhor que eu comecei a descobrir. Porque não só nós precisamos calcular que teremos provações, dificuldades no meio do caminho, mas a gente precisa começar a entender de forma correta o que é provação, dificuldade. Irmão, sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou orando a Deus para me dar umas tribulação. Juro para você, estou orando para Deus me dar umas provas. Que isso, Mateus? Heresia. Abre essa Bíblia comigo, ou bota aqui no texto. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. Se você não entendeu o que eu entendi, então eu estou ficando maluco. Olha só isso. A gente tem o texto? Vamos do 3 ao 5, olha isso. E não somente isto, olha o que Paulo fala, mas também nos gloriamos, repita comigo, gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O que Paulo está dizendo é, sabe o que bom a tribulação gera em nós? A tribulação produz perseverança. Quer ser perseverante? Irmão, tem que passar por tribulação. Por isso que eu estou começando a orar a Deus para me dar umas tribulações. Tem aquelas pessoas que oram a Deus, Senhor, me blinda, Senhor, com teu sangue. Senhor, não dê dificuldades ao teu servo, Senhor. Tira o problema, irmão, eu quero problema, irmão. Porque sem problema não tem perseverança. Sem perseverança não tem experiência. E sem experiência não tem esperança, que a esperança agrada ao Senhor. Quem vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, muita tribulação para você. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai começar, como eu falei, brincando aqui. Olha, irmão, tem gente repreendendo ali. Eu não estou dizendo, querido, que você vai começar a orar a Deus pedindo tribulação. Foi uma brincadeira, você não vai fazer isso. Mas, irmão, quando ela chegar, você não vai olhar com cara feia para ela. Quando ela chegar, você vai olhar e falar, bem que agora eu vou ficar perseverante depois dessa tribulação. É isso que nós precisamos entender, a verdadeira resposta do que é aprovação, o verdadeiro significado. Mateus, você pegou um texto isolado e quis falar aí pra gente e está falando um monte de besteira aí. Tiago capítulo 1, vamos ler do 2 ao 4. Rafael, desculpa, Rafael está na câmera assim, para lá e para cá. Tiago 1, do 2 ao 4. Põe para mim, por favor. Me dê imagens. Irmão, Tiago é ainda mais ousado que Paulo, eu acho. Olha o que Tiago fala. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Irmão, isso é doença. Motivo não só de alegria, de toda a alegria, o passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. De novo. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ler só até aí. Irmão, Tiago fala, que grande alegria ter provação e ter tribulação, porque isso produz em mim perseverança. Se você quer ser perseverante, você vai ter que passar por tribulações. E o problema, e o que vai fazer com que você gere a perseverança, é como você vai encarar ela. É como você vai olhar para ela. E aí Tiago vai falar, porque a perseverança precisa ter ação completa. O que isso quer dizer, irmão? Não é no começo do problema falar, eu vou aguentar, eu vou resistir. E no final está, Senhor,
Manda um anjo e me cura. Não, irmãos. É perseverança completa. Porque aí vocês vão ser íntegros e em nada deficientes. Quem passou por isso foi Jó, irmãos. E o pastor Clécio falou um pouco sobre isso aqui na festa da igreja. Que é isso, Mateus? O que Jó estava faltando para ele? Jó tinha dinheiro, casa, tinha tudo. Tudo aquilo que ele queria. Era um homem que não faltava nada para ele. Mas só depois de toda a provação, tribulação e dificuldade, ele vira, olha para os céus e fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está falando? Senhor, sem a provação, sem a dificuldade, sem a perseverança, eu tinha todos os bens materiais, mas eu não tinha o principal. Faltava te conhecer mais, faltava integridade, faltava maior relacionamento contigo. E nessa manhã eu estou conversando com pessoas que vão passar por tribulação e vão sair melhores do que estavam, vão sair mais perseverantes em nome de Jesus. Se glorie, irmão, nas provações. Olhe para as provações e entenda ela da forma correta. Ele ainda vai falar, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu quero essa coroa, irmão. Você quer dar um glória a Deus aí, ao Senhor? Essa coroa da vida linda que o Senhor promete para nós, em nome de Jesus. Vamos lá. Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios um texto que eu acho lindo. Ele vai falar porque essas leves e momentâneas tribulações, irmão, isso aqui ele está falando de leve e momentânea, é ser apedrejado, é ser preso, é ser perseguido. Isso para mim não é leve, não. Eu falo, Paulo, seja sincero, leve e momentâneo. Mas depois ele explica porque é leve e momentâneo. Porque ele fala, é leve e momentâneo porque não se compara ao grande peso da glória que há de vir, não se compara ao peso do benefício que teremos se passarmos por essa tribulação. Então, irmão, é leve. E se Paulo que era apedrejado, era perseguido, era leve, o que é a sua perseguição e a sua provação? É algodão, né, irmão? É papel. Alguém aqui está sendo apedrejado? Graças a Deus que não. Perseguido? Graças a Deus que não. Então eu olho para esses caras na Bíblia, o que Paulo tinha de especial? Era um grande homem de Deus, mas era homem como nós. Assim como a Bíblia fala que Elias era homem como nós. E se Paulo resistiu a tudo isso, sabendo e considerando leve pelo que viria depois, eu e você vamos passar pela doença, pelo desemprego, vamos passar pelo término de um namoro, vamos passar pela morte de um parente, vamos passar por tudo isso, porque existe um peso maior de glória, e tudo isso é leve, é momentâneo, é coisa pouca, irmão. Você consegue, você domina em nome de Jesus com o Senhor, isso se torna pequeno para você. Exatamente por isso, irmãos, que a gente precisa entender aquilo que está preparado para nós lá na frente. Paulo vai falar que se nós esperamos a Cristo somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa perseverança não é para aquilo que, quando tivermos 80 anos, irmão, a nossa perseverança é para aquilo que vamos viver a eternidade com o nosso Deus. Porque somos miseráveis se esperarmos nele somente nessa vida, somente nessa terra. Por isso, irmão, quando você estiver passando por um problema, por uma tribulação, você persevere pensando em como vai ser legal sentar àquela mesa com Jesus, sentar àquela mesa com os discípulos, com os apóstolos, passar a eternidade perguntando, adorando, dizendo, Senhor, eu te amo. Senhor, irmãos, eu não consigo nem pensar nisso. A eternidade, pensa só, irmão. Meu Deus do céu, é uma coisa boa demais. A gente falou sobre as provações, a nossa responsabilidade, a responsabilidade das pessoas. Agora vira a pessoa que está do seu lado, fala bem forte para você mostrar que está comigo. A segunda é a falta de vigilância. Quero ler um texto contigo. Hebreus capítulo 12. A gente vai ler, não sei quanto a gente vai ler, põe aí, mas vamos ler pouco. Eu não vou demorar muito mais, irmãos. Portanto, também nós, visto que temos de arrodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu acho esse texto lindo também, porque Paulo vai falar sobre uma carreira. Paulo não, o escritor aos Hebreus vai falar sobre uma carreira que nos está proposta, e ele fala que nós devemos correr isso com perseverança, exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. Mas tem algo que me chama a atenção nesse texto, irmão. Na Bíblia está assim, que a gente se desembarace, se livre de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado. E eu preciso compartilhar isso com você essa manhã. Ali fala sobre embaraço, algumas outras traduções falam outras coisas, mas ele separa as coisas. Quando ele fala tudo aquilo que nos atrapalha do pecado, ele não está falando que tudo é pecado. Ele não está falando só de pecado, está falando de coisas que nos atrapalham, que não necessariamente são pecados. E aí a gente para entender um pouco isso. E lá no Antigo Testamento, irmãos, Deus tratava de duas formas diferentes com o erro, com a falha. A primeira era o quê? Com o sangue, que era o quê? O pecado.
O que é o pecado? A quebra da lei. A Bíblia diz, não roubarás. Se roubou é pecado, tem que ter o que? Sacrifício. Tem que ter sangue. Era dessa forma que era tratado o pecado. Mas tinha uma outra coisa, que não era tratado com pecado, era tratado com água. E eles consideravam que era impureza. Impureza não é pecado, não é quebrar a lei. Mas mesmo assim, precisava ser consertado. Mesmo assim, precisava ser resolvido. Mateus, dá um exemplo de impureza. Impureza, por exemplo, é quando alguém tocava num leproso, ficava impuro. Aí não precisava de sangue, não precisava de sacrifício, precisava de água. E se essa pessoa que tocou no leproso saísse tocando em todo mundo, estava todo mundo impuro e precisava se resolver. E eu acho que é sobre isso que o escritor aos Hebreus está falando no capítulo 12. Sobre coisas que não necessariamente são pecados, mas que são impurezas e que nos tornam impuros. Sobre coisas que nós precisamos olhar e mudar na nossa vida, que mesmo não sendo pecado, nos atrapalham. Coisas que vão nos atrapalhar nessa caminhada. Por exemplo, esse é um tema muito bom no debate de jovens. Todo mundo quer saber, pergunta isso. Ouvir música que não é da igreja, ouvir música do mundo é pecado? Claro que não, irmãos. Onde é que diz que é pecado? Onde é que a palavra do Senhor diz que você não pode ouvir música do mundo? Mas com certeza é uma impureza. Com certeza é algo que nos atrapalha, que nos afasta de Deus, que nos tira do foco, que não nos edifica. É algo que mesmo que você esteja fazendo que não é pecado, com certeza vai te atrapalhar. Vai no meio do caminho, tirar, vai tornar a sua visão turva, mas a gente não pode dizer que é pecado. Mas eu não quero nem pecado, nem o que é puro para mim, irmãos. Eu quero aquilo que agrada ao Senhor em tudo que eu fizer. Jovens que estão abrindo mão da fornicação. O que é fornicação? É o pecado fora do casamento. Você fornica, jovem? Não, não fornico, não. Amém. Mas em compensação só falta isso também, irmãos. Só falta o ato. Estão se enchendo de impureza em tudo aquilo que fazem. Até aqui é liberado. Por quê? Porque lá é pecado. Eu ouvi uma coisa muito interessante uma vez, eu queria que você nunca mais esquecesse disso, porque eu nunca mais esqueci. Qual que é a distância mais segura de um penhasco? Você já parou para pensar nisso? Pensa num penhasco alto, aquele de morte. Qual é a distância mais segura? E a resposta é o mais longe que você conseguir ficar dele. Irmãos, a melhor distância, a distância mais segura para um penhasco é o mais longe você conseguir ficar dele. E por que a gente vê o penhasco, vê o perigo, fica olhando, andando no limite? Por que a fornicação está aqui, a gente fica andando tão perto? Por que o pecado está logo ali, a gente fala, não, mas isso aqui não é pecado, isso aqui é impureza. Irmão, eu quero ficar tão longe desse penhasco, da queda, da morte. Eu quero ficar longe de tudo isso e quero agradar a Deus em tudo que eu fizer. Quem está entendendo diz amém. Paulo fala uma coisa a Coríntios que é linda também. E a gente está falando sobre vigilância, está falando sobre essa coisa do pecado, está falando sobre essa questão da impureza. E Paulo fala sobre algo que é claramente ligado à vigilância. Ele fala, aquele pois que está em pé, que julga estar em pé. Algumas traduções dizem que pensa estar em pé. Isso me choca. Porque Paulo não fala você que está em pé, você é que pensa que está em pé. Você pode nem estar, mas se você por acaso pensa que está em pé, responde no questionário, estou em pé, cuidado para que não caia. E numa continuação ele fala uma coisa, joga toda a responsabilidade dos nossos pecados para nós. Porque ele fala, o Senhor não dá tentação que nós não podemos suportar. Sabe o que ele está dizendo? Se você peca, se você erra, se você cai na tentação, é porque você quis cair, porque você foi fraco, porque o Senhor não te permite nada que te faça, que você não consiga suportar. Mateus, você não tem noção do que aconteceu. Fala, apareceu uma Dalila na minha casa, Mateus. A porta estava aberta, ela pulou o muro, Mateus. Não teve como resistir. Eu digo para você uma coisa, teve sim, porque se Deus permitiu isso, é porque Ele sabia que você conseguia passar. Então a gente precisa parar de ficar justificando nossos erros. Não, estava difícil demais. Esse pecado não teve como evitar. Irmão José, imagina a mulher de Potifar, irmãos. Imagina. Não imagina, irmão. Não imagina que é impureza. É pecado, inclusive. Se você é cobiçado, a mulher do próximo já está em pecado, Jesus disse. Irmão, mulher de Potifar, aquela mulher de Potifar, está lá. E aquela mulher decide se engraçar com José. E eu olho para aquela história e falo assim, Senhor Jesus, ainda bem que eu não sou José. Irmão, porque um dia José está em casa com a mulher de Potifar e ela começa a fazer umas danças lá e umas propostas para José. E o que ele faz é muito sábio, eu não sei se eu conseguiria fazer, que é o quê? Sai correndo e não negocia aquilo que ele tinha com Deus. E o que eu digo para José, você mostrou que você conseguia passar pelo que você passou, por isso Deus permitiu. E eu quero dizer para você, as suas tentações, você consegue passar por elas, o Senhor te dá força. Ele não permite que você viva nada além daquilo que você possa suportar. E eu imagino, irmão, quando a gente peca, quando a gente cai, o Senhor Deus olhando para a gente falando assim, poxa vida, essa era fácil para você. Essa eu sabia que você conseguia resistir, porque foi que você parou. Porque foi que você caiu. Ele deve ficar muito desacreditado da gente. Imagina se o diabo vai lá, que nem foi com Jó, vai lá falar com Deus a nosso respeito.
Deus, tenho visto o teu servo Mateus, que fala isso, fala aquilo, e tem feito isso e aquilo. E Deus fala, pode ir lá e tocar na vida dele. O diabo vem e eu caio. Olha que vergonha, irmão, para Deus. Pode ir, diabo, eu confio nele. Aí o diabo vem e eu cedo. Aí o diabo, pô Deus, parabéns, hein? Está confiando nas pessoas certas. Eu preciso entender, irmãos, que em tudo aquilo que eu faço eu glorifico o nome do Senhor. Quando o diabo vem e tenta me fazer cair, quando a tentação vem, eu tenho que mostrar para ele, eu amo o meu Deus, eu não amo as suas propostas, eu estou firmado nele, eu não abro mão daquilo que eu tenho com ele. Você vai voltar e vai falar para o inferno de onde você veio, que aqui tem pessoa que resiste ao pecado, aqui tem pessoa que não se dobra diante da proposta, aqui tem pessoa que em nome de Jesus vai resistir, não vai parar nessa caminhada. Quem está entendendo, diz amém. Estou acabando, irmãos. A terceira, a gente falou da aprovação, dificuldade. A segunda, falamos da falta de vigilância. E a terceira, repita para o irmão que está do seu lado bem forte, a falta de constância. Irmão do Data Show agora vai ficar ligado demais. Queria ler 2 textos com vocês, para a gente falar bem rapidinho sobre esse tema. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 7. Põe para mim, por favor. E depois a gente vai ler logo o outro. Depois você põe também. Irmão, estou sentindo pessoas ficando mais perseverantes aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Crônicas 28, 7. Falar de novo, amém. 28, 7. Está lá. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar e cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Deus está falando sobre Salomão. Está falando que vai... Obrigado. Está falando que vai estabelecer o reino dele para sempre, se ele perseverar, cumprir os mandamentos. Deus está falando, é esse o propósito que eu tenho para Salomão. Davi, é isso que eu tenho para o seu filho. Se ele perseverar em mim, para sempre terás um reino. Para sempre será um reino perpétuo, eu usarei, ele será de grande bênção. Essa é a promessa que Deus fez lá para Davi com relação a Salomão. Agora, bom, em 1 Reis, capítulo 11 e versículo 6. A gente vai falar sobre Salomão ainda, e de uma coisa que ele fez no fim da vida dele. 1 Reis, capítulo de número 11, versículo de número 6. Assim fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E isso a gente percebe, irmãos, vai falar sobre a falta de constância. Sabe por quê? Sabe quando isso aconteceu? Na velhice de Salomão. Irmão, Salomão teve um reinado lindo, teve um reinado bom, teve um reinado digno de ser copiado até uma certa parte, mas não manteve constância. Mas não continuou, na sua velhice começou a dar ouvido lá para as concubinas, para as mulheres que fizeram adorar outros deuses, adorar Astarote. E a gente percebe, irmão, a importância de nós termos continuidade. A importância de a gente planejar uma vida de perseverança e santidade, não para um determinado momento, mas para toda a nossa vida. Eu quero até os 65. Depois de 65 eu vou me aposentar e vou ficar mais tranquilo. Claro que não, irmãos. Eu quero correr essa carreira até o final. Eu quero estar com 80 anos e correndo ainda. E igual o pastor Josebia, igual esses grandes homens de Deus que estão aqui, não pararam e não desistiram. Pastor José, pastor Josebia já podia ter se aposentado, não, irmão. Já podia ter feito outra coisa, podia estar em casa. A bênção está garantida, mas são pessoas que decidiram perseverar. São pessoas que decidiram com constância continuar até o fim da sua vida aquilo que precisavam. Quando você vai olhar para os grandes homens de Deus, irmãos, eles não pararam nem começaram a dar mole no começo das suas vidas. Fizeram isso no final. Por quê? Não se atentaram para a constância. Pessoas que vivem o evangelho na sua mocidade, na sua juventude, você encontra uns 2, 3 anos depois, ou uns 10 anos depois, já não estão mais na casa do Senhor. É aquela história que a gente falou de não calcular o custo e é a coisa de não pensar na constância. Eu não sei você, mas irmãos, eu vivo a minha vida querendo a todo tempo que isso que eu vivo aqui nesse congresso, nesses 3 dias, aconteça por todos os dias da minha vida, irmãos. Eu não quero estar aqui no congresso declarando e falando coisas, eu quero estar até o final da minha vida envolvido com isso. Esse é o lugar que eu quero estar, é esse o ambiente que eu quero estar, essas pessoas com quem eu quero viver. E o dia que eu tirar os olhos disso, pode ser que eu me afaste, irmão. Pode ser que eu pare com a caminhada no meio do caminho. Eu costumo dizer que eu vivo por 2 frases, irmãos. A minha vida é por 2 frases que tem na palavra do Senhor. Uma eu quero falar e a outra eu quero ouvir. Uma frase que eu quero, já falei sobre isso aqui. Eu vivo no final da minha vida, irmão, quando eu estiver no leito de morte, lá na cama, em qualquer lugar, eu falar isso. O que Paulo falou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, eu vivo para isso. Independente do que aconteça comigo, independente dos problemas, eu vou falar, eu combati o combate. Quantos foram? Muitos.
Cada dia era uma briga diferente. Completei a minha carreira, não parei a minha jornada, não parei a caminhada. E a minha fé, quando eu tinha de 22 anos, estava naquela EBD pregando, hoje com 95 ela continua a mesma, e ainda mais forte, ainda mais perseverante, para a glória de Deus. E a outra, Mateus, que você quer ouvir, é aquela frase que o Senhor vai falar para nós: vinde bendito de meu Pai, e receber por herança o reino que por mim foi preparado para vocês. Eu vivo por falar essa frase e ouvir essa outra, irmãos. É isso que eu quero, a minha vida é baseada nisso. Aquilo, eu falo isso com muita ousadia, muita certeza, irmãos. O meu trabalho secular, a minha vida, tudo isso é consequência daquilo que eu estou buscando para a minha vida eterna, irmãos. Não é as minhas circunstâncias terrenas que regem a minha vida, não. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo, e isso daqui, tudo que acontece aqui é coisa leve, se comparado ao peso da glória que há de vir, irmãos. Eu acho que às vezes a gente esquece que está preparado para a gente, sabia, no céu? Porque para uma pessoa parar no meio do caminho, ela tem que simplesmente decidir o quê? Não viver a eternidade com Deus. E tem coisa melhor que isso? É porque a gente esquece, irmãos. Você e eu estamos aqui essa manhã, sabe por quê? Porque ainda hoje o Senhor pode voltar e a gente morar com Ele. Olha que coisa linda. Ainda hoje à tarde, irmão. Irmãos, eu tenho umas ideias loucas às vezes. Eu estou no metrô, indo para o trabalho, no ônibus. Pensa naquele metrô cheio, irmão, estou cansado. E eu falo, Senhor, se Tu voltasse agora, Deus. Você lembra quando a gente ia para a escola e chegava na porta da escola e não tinha aula? Irmãos, quando Jesus voltar vai ser tipo assim, mas vai ser para sempre. Nunca mais tem aula, nunca mais tem que trabalhar. A gente vai morar para sempre com Ele no céu. Quando você estiver muito agoniado assim para trabalhar, irmão, fala, hoje eu não queria. Você fala, vai que Jesus volta hoje, meu irmão. O carro vai bater no poste, você vai para a glória, irmãos. O carro ficou, a casa ficou, em nome de Jesus. Você vai adorar aquele que é digno toda a vida. E eu preciso de perseverança para chegar lá, e você também. Quem está entendendo diz amém. Tem mais uma coisa que eu nem sei se eu falo, irmão. Quer que fale ou não? Fala, que o servo ouve. A última coisa, querido, e que gerou um conflito aqui quando a gente foi decidir o tema desse congresso. As provações, falta de vigilância, falta de constância e, por último, falta de guerra. Vira para o seu irmão e fala, falta de guerra. Que guerra é essa, irmão? Falta de guerra. É isso, com vontade. Ficou bem ruim, mas Deus aceitou o seu coração. Irmãos, porque, como eu falei no começo, a gente pinta, né, às vezes um evangelho muito bonito, um evangelho muito simples. Mas que além de ser um evangelho que tem dificuldade, que tem provação, irmãos, você não tem noção de quanto dessa corrida envolve guerra. Eu diria que além de uma corrida com obstáculo, é uma corrida com obstáculo e guerra. Tipo, entra os caras no meio do caminho para fazer você parar, você tem que brigar com eles, ainda está ligado em pular a dificuldade, em pular a perseguição. John Piper vai dizer que existe uma tendência cruelmente violenta no Evangelho. O Evangelho é um evangelho de amor, é um evangelho de paz. A religião, na verdade, é um acordo de paz, mas a vida em Cristo e a vida no Evangelho não é isso não, irmãos. A vida em Cristo é uma verdadeira guerra. Eu não sei como você entende o que Pedro falou lá, quando ele diz que o diabo, nosso inimigo, está como um leão ao nosso derredor, buscando quem possa devorar. Você vê isso legal, irmão? Não é um gato não, tá? Não é um pitbull, não, é um leão. Ao nosso derredor, buscando quem possa. Irmãos, isso é muito sério. É tipo alguém que quer te devorar a todo momento da sua vida. Tipo, você está cozinhando, ele está querendo te devorar. Atrás de você rondando, e pelo sangue de Jesus, a gente está coberto pelos anjos, coberto pelo sangue, ele não vai conseguir, mas ele está lá. Isso é muito sério. Romanos, capítulo de número 8, vamos ler mais esse texto. Romanos 8, 23. Romanos, capítulo 8. Olha o que diz. E não... é isso? Deve ser, irmão, deixa eu ver aqui. Acho que não é isso, não. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Desculpa, põe para mim o 13, por favor. Menos 10. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmão, eu leio esse versículo, eu lembro de guerra. Está falando de morte. Você precisa mortificar os feitos do corpo.
E isso, a falta de noção disso, às vezes faz com que a gente pare no meio do caminho. Porque a gente não entende que a gente está vivendo uma guerra. Uma guerra contra o quê? Tanto contra principados e com potestades, contra nós mesmos. Irmãos, eu tenho aprendido que o dia que eu não acordo, o dia que eu não levanto de manhã e me coloco disposto a guerrear, a guerra que me está proposta, o diabo sai um pouco na frente para ganhar a briga que eu tenho que brigar por dia. Porque, irmão, isso é todo dia. A nossa guerra com Deus não é uma guerra que acontece, a guerra com o diabo não é uma guerra que acontece uma vez no ano. A nossa guerra com o nosso eu não é uma guerra que acontece uma vez no ano. Todo dia a sua língua quer falar mal de alguém, você tem que guerrear contra isso. Todo dia você quer falar umas coisas legais para alguém, para não dizer outra coisa, e você precisa guerrear contra isso. Todo dia a sua carne anseia por um pouco de prazer momentâneo, e você precisa guerrear por isso. Esse entendimento da guerra é uma coisa muito séria. E aí todos os dias eu acordo e falo, hoje eu vou trabalhar, eu vou almoçar, eu vou fazer isso tudo. Mas em nome de Jesus eu vou ser vitorioso naquilo que eu preciso vencer. Em nome de Jesus, Satanás, já fica ligado já que você vier, eu vou lutar contra você. Eu vou ser resistente todos os dias da minha vida. O dia que eu não faço isso, não dá. Quando o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso, que Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Ele está dizendo? Pede o pão do dia. E o de amanhã? Você pede amanhã de novo. Porque a vida com Deus não é algo que você se alimenta no começo da semana para a semana toda. O pão nosso hoje, amanhã, Senhor, me dá o pão de hoje. Quarto, pão de hoje. Quinto, pão de hoje. O pão nosso de cada dia. O que é o pão? É a palavra. O que é o pão? É o alimento. E tem gente saindo de casa para trabalhar mais fraco do que não sei o quê. Você sai de casa para cá sem tomar um café para não desmaiar no meio do caminho? Não. Então você não deveria sair de casa sem a precaução e a programação de ler a palavra do Senhor para resistir àquilo que virá contra você. Amém? Efésios capítulo 6, quando Paulo começa a falar sobre as armaduras de Deus, só tem uma que é de ataque. Todas as delas são de defesa, capacete, sapato, couraça, e tem uma que é de ataque, que é a espada. O que é a espada? Irmão, se você não ler isso aqui por dia, você está desarmado. Se o diabo vier contra você, você ataca ele com o quê? Dá um tapa nele? Você até é forte, mas não é tanto não, tá? Irmãos, eu quero dar espadada nele, eu quero que ele saia, que ele corra, eu quero que ele seja derrotado. E isso só vai acontecer quando eu e você tivermos um compromisso com isso daqui, com essa palavra. Irmão, me assusta. E aí o jovem vira para mim e fala, eu não estou entendendo, eu estou fraco, eu estou pecando muito. Beleza, você está vindo na EBD? EBD não tem tempo, né? EBD é difícil. 9 horas da manhã, trabalho a semana inteira, tudo bem, a gente não pode julgar. Mas quantas vezes por dia você ter lido a palavra do Senhor? Vai ler ali, né? Ver um vídeo no YouTube. Irmão, não é assim. Você tem um compromisso real com isso aqui porque você decidiu correr uma corrida onde tem guerra. Onde tem guerra tem preparação. Onde tem preparação tem armas. Onde tem armas tem exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Por isso que eu quero que nessa manhã você entenda que você precisa ser perseverante. Você precisa entender que as provações, que as lutas é o que geram perseverança em você. Mas você só vai conseguir passar por elas se você estiver armado. Você só vai conseguir passar por ela se você estiver compromissado com isso aqui. Irmãos, eu não quero viver um evangelho onde eu cante no congresso, onde eu tenho uma oportunidade. Irmãos, eu amo isso daqui. Vocês não têm noção de como eu sou apaixonado por isso. Eu aprendi há um tempo atrás que eu preciso tirar um tempo do meu dia para isso aqui, para isso daqui. E cada dia, irmãos, parece que o Senhor vai ensinando coisas novas para a gente. Há um tempo atrás eu preguei aqui que eu estava tirando meu horário de almoço para orar no banheiro. Vocês lembram disso? Amém? Eu falei sobre isso há um tempo atrás. Mas, irmãos, quando você acha que está bom, que está podendo pregar para os outros, Deus fala, melhora ainda muito mais, você precisa melhorar. Porque esse meu tempo de oração era só de oração, irmãos. E eu não estava tendo muito tempo para ler a palavra de Deus, não. E agora eu mudei. Irmãos, aqui, vou apresentar para vocês. Essa aqui é a minha Bíblia de rua. Repita comigo, Bíblia de rua. Irmão, eu comprei essa Bíblia aqui só para levar para a rua, para levar para o trabalho e ler ela durante o meu dia. Então agora no meu horário de almoço, eu não fico mais no banheiro. Eu saio lá, eu vou para a rua. Eu estou até abandonando a Mariana, que almoçava comigo. A gente sempre almoçava junto, eu não almoço mais com ela, porque eu vou lá, como, e depois eu vou para a rua, tiro um momento de oração e me alimento disso aqui. Cada vez que eu leio isso, eu olho e falo assim, agora eu estou me sentindo mais forte, agora a espada está comigo, agora verdadeiramente eu me renovei no dia de hoje. É isso que eu e você precisamos entender. Eu já falei isso, irmãos. Se você precisar de mim, no domingo de manhã, com 1 hora e pouquinho, para falar com você e mudar a sua vida, irmãos, eu tenho que ser quem? Jesus, né, para transformar a sua vida. E talvez nem Ele. Porque Ele deu algo, Ele deu um manual, Ele deu a espada, Ele falou, só se relaciona com isso. Ele falou, só entende a guerra que você está vivendo e que você precisa se preparar. Então eu não quero jovens que no congresso comecem a orar, a frequentar matutino. Eu quero jovens que tenham uma vida de oração. Essa igreja precisa de jovens que leiam a palavra, que se relacionem com isso. Eu comecei um propósito agora, irmãos, esse período na faculdade eu vou fazer monografia. Aquela coisa que
Eu tenho a dúvida de que foi Deus que inventou isso. Eu acho que não. E eu vou começar a fazer isso. Mas, irmão, surgiu uma oportunidade. Deus colocou um propósito no coração do pastor Carlos, de um propósito de ler o Novo Testamento em 3 meses. Irmãos, eu olhei, sentei para fazer o cálculo do propósito, para não começar algo que eu não vou terminar. Porque Eclesiastes diz, você vota uma coisa, você começa e termina. Eu comecei a calcular, comecei a olhar, falei, monografia, Novo Testamento. 3 meses, 3 capítulos por dia. Irmãos, eu vou fazer esse negócio de ler 3 capítulos por dia do Novo Testamento, porque eu preciso me preparar, porque eu preciso levar isso a sério, porque eu preciso ter uma vida com isso. E aí, se eu me responsabilizo com Deus 3 por dia, eu vou ler. Irmão, tem vezes que eu não leio não, aí eu leio 9 capítulos depois, mas eu estou lendo. Eu estou falando, Senhor, eu quero intimidade contigo com isso aqui. Eu não quero, quando tiver a oportunidade para pregar a palavra do Senhor, orar a Deus para Ele me dar uma palavra. Eu quero que tenha milhares de palavras no meu coração, porque eu estou me relacionando com isso aqui. E cada vez antes de ler a palavra, irmãos, eu faço uma oração muito simples, que eu queria ensinar para você, se você quiser fazer, que o salmista fala lá no Salmo 119, ele fala assim, Deus, desvenda os meus olhos para que eu contemple a maravilha da tua lei. E é essa oração que eu faço. Eu falo, Senhor, abre os meus olhos para enxergar mais do que letras, mais do que palavras. Me dá a revelação do teu Espírito. Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer falar comigo, com a tua igreja. E Ele tem sido fiel nisso, irmãos, em nome de Jesus. Ele tem sido fiel. Se coloque de pé para parecer que está acabando. Põe para mim Hebreus capítulo 6, último texto que nós vamos ler. Hebreus 6, capítulo 9, por favor. Nós vamos ler do 9 ao 11 e você vai levar essa palavra para o seu coração, vai levar essa palavra para a sua vida a partir desse congresso. Olha o que diz o texto. O texto, o capítulo 6 de Hebreus vai começar falando a pessoas que desistiram, que viveram algo muito lindo com Deus, experimentaram poderes do mundo vindouro, tiveram experiência, pararam no meio do caminho. Ele vai falar sobre isso. E aí no versículo 9, olha o que ele fala. Para a gente, para mim e para você. Ele fala, essas pessoas decidiram, mas para vocês é o seguinte. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. O 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor para que evidenciastes para com o nome, pois servistes e ainda servis ao santo. Volta para o 9, por favor. Ele vai dizer que nós somos diferentes, irmãos. Que nós somos persuadidos, vamos ler o 11, desculpa, vamos ler só o 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Quero que você vira para a pessoa que está do seu lado e vai falar bem forte esse versículo para ela. Você olha para cá e olha para ela. Desejo, porém, mais forte, desejo, porém, que você continue, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Irmão, o que é diligência? É empenhar-se, é interessar-se muito por uma coisa. E o desejo que eu tenho para você nessa manhã, irmãos, é que após entender que você precisa ser perseverante, é que você saia daqui, a gente vai tirar um período de oração, que você peça ao Senhor, Deus, ainda tem muita estrada pela frente, ainda preciso viver muita coisa, ainda virão muitos problemas, muita proposta. Eu te peço uma coisa, me faz perseverante, ó Pai, me faz não desistir, porque Senhor, eu conheço pessoas que desistiram no meio do caminho, mas a minha história vai ser diferente. Eu quero encontrar cada um de vocês que está aqui no céu, irmãos, e eu não aceito que seja diferente. O pastor Alex Soares falou na sexta, você está proibido de parar. Você está proibido. A gente não vai parar, irmão. A gente não vai desacreditar. Quando você estiver passando por um problema muito grande, esse irmão que está do seu lado vai te ajudar, vai te dar força, vai te levantar. Irmãos, eu acho incrível, naqueles filmes de guerra, o cara toma um tiro que parece que rasgou ele no meio, e o amigo vem e pega ele para tirar ele da guerra. Mas para mim o cara já está morto. Mas ele fala, você pode até achar que não dá mais, mas eu vou dar a minha vida por você, eu vou te ajudar, eu vou te carregar, eu não vou desistir de você, eu vou perseverar. E essa igreja vai ser uma igreja desse tipo, que não vai deixar pessoas se perderem, que não vai deixar pessoas olharem para trás. Juventude, olha para esse congresso que vai estar aqui hoje à noite, e se alguém parar no meio do caminho, e se alguém não calculou o custo correto, se alguém no ano que vem não estiver aqui, irmão, a gente vai atrás dessa pessoa, porque nós não deixamos aqueles que vão para trás. Nós não somos egoístas de não só não retroceder, mas nós também nos preocupamos com aqueles que têm retrocedido, amém, irmãos? Eu queria orar com você nessa manhã. Se o louvor quiser cantar, se o Tiago tiver uma canção,
Eu espero de verdade que o Espírito Santo torne essa palavra no seu coração uma palavra prática, que Ele vivifique isso em você, porque eu não quero só te dar uma palestra, um estudo de manhã, eu quero que isso queime no seu coração, eu quero que você entenda isso, eu quero que você possa frutificar essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos. Queria que você se desligasse de quem está do seu lado nessa manhã. Queria que você começasse a olhar, como já foi falado aqui hoje, para as lutas que você travou. Queria que você começasse a olhar para aqueles leões brabos, sinistros, que já passaram por seu caminho, você já venceu. Por aqueles ursos engraçadinhos que tentaram tirar aquilo que era seu, e você falou, tira a mão daí, porque o meu Deus está comigo. Mas eu queria também que você olhasse para a caminhada que ainda está à sua frente. Irmãos, eu queria poder falar para você, a partir de hoje é só coisa boa na sua vida, mas não vai ser, irmão. Virão muitos problemas, muitas dificuldades. Mas eu quero declarar e profetizar nessa manhã que nós seremos perseverantes. Eu quero declarar que o peso leve, Senhor, que essa coisa momentânea não se compara ao grande peso de glória que virá. Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença nessa manhã eu te peço, ó Pai. Senhor, eu não aceito que essa palavra fique nessas 4 paredes, fique nessas 2 horas contigo. Senhor, amanhã é segunda-feira, esse congresso teoricamente acaba, mas ó Pai, eu quero ver pessoas que vão pegar a Tua palavra como não tem pegado, pessoas que vão se dobrar diante de Ti, vão clamar, vão, Senhor, tirar um tempo contigo para se fortalecer, Senhor, pessoas que vão pegar o seu caderno e vão começar a calcular o que ainda falta, os ministérios que ainda não começaram, que precisam ser calculados para ver aquilo que ainda precisa ser feito, e essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus eu profetizo, alcançarão o final da vossa fé. Essas pessoas perseverarão, essas pessoas alcançarão aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa igreja será uma igreja que não diminuirá, mas só aumentará de pessoas, só aumentará de membros, e aqueles que vão buscar as pessoas que estão perdidas somos nós, que vamos perseverar, que ao longo dessa corrida vamos passar, pegar pessoas ao longo do caminho, na autoridade do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos mantém vigilantes, nos ajuda a vencer as provações, Senhor, nos dá constância, Pai. Eu não quero uma validade de relacionamento contigo, eu quero que isso dure perpetuamente, Senhor. Não é até 2050, não é 2080, é até, Senhor, a eternidade, Pai. Eu decidi começar algo contigo para nunca mais parar, e Senhor, todo plano maligno, todo plano do inimigo levantado contra a minha vida, Senhor, vai cair por terra, não porque, Senhor, já foi declarado, mas porque eu vou buscar isso, Pai, porque eu vou me, Senhor, cercar das Tuas armas, porque, Senhor, eu vou ler a Tua palavra, eu vou ficar com a Tua espada nas mãos, e eu declaro falido nesta manhã todo o plano do inimigo, todo o plano de Satanás contra a vida dessas pessoas, porque maior é o que está em nós, ó Deus, mais poderoso é o que está em nós, ó Deus, e a partir de hoje, ó Pai, o Senhor nos dá instrumentos novos para começar e continuar essa caminhada. Senhor, o Senhor nos dá um novo tênis, o Senhor nos dá um novo jeito de correr, o Senhor nos dá sangue nos olhos, o Senhor nos dá, Senhor, foco, o Senhor nos dá determinação, e o Senhor nos dá perseverança, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que os frutos dessa mensagem, que os frutos da palavra dessa manhã, fiquem conosco por todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço, e você com muita fé e certeza diz amém no nome de Jesus.